Olá pessoal, eu sou Aridelso, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor. Chegamos à 12ª lição, a penúltima da série que estamos estudando, Esperança em Tempo de Quarentena, proposta pela Convenção Batista Fluminense. Publicação especial para o terceiro trimestre de 2020. Meus amigos, este é o nosso tempo, o tempo que nós vivemos, em que convivemos com a dor e a morte, a nos causar angústia e agonia aos corações. São tempos de crise, vários tipos de crises, crises espirituais, crises morais, crises sociais e também crises econômicas. É a crise de humanidade. É a crise da humanidade doente no espírito e no corpo. Este é o tempo em que contrapomos o desespero com esperança. Esperança de um mundo transformado, de um mundo onde nós tenhamos vida e não morte. Trago para vocês questões como é a vida na sua cidade? Como é a vida na sua família? Mas mesmo querendo perguntar como é a sua vida, você e eu, e todos os homens neste planeta Terra, de onde temos bebido? De que fontes temos bebido? Temos bebido de fontes de vida ou fontes de morte? Tem tudo para dar certo, mas está dando tudo errado? Vivemos num mundo maravilhoso. Essa é uma pergunta muito interessante para ser respondida. Neste mundo, tudo tem tudo para dar certo, mas parece que tudo dá errado. Conhecemos as causas do sofrimento e morte que existe neste mundo? Há alguém a quem recorrer para a solução dos múltiplos problemas que a humanidade vive? Eu posso ser o agente transformador da realidade na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha cidade, do meu país? Há alguma ação eficaz a ser feita? Há credibilidade? Há esperança? Esta pergunta pode ser feita assim também. Há amor nos meus atos? Há fé nos meus atos? Há esperança nos meus atos? É com isto que queremos lidar. Com o amor que gera fé, que gera esperança. Temos como objetivos para este encontro: primeiro, buscar a orientação de Deus para a solução de problemas. Segundo, aprender a buscar a solução dos problemas na origem do problema. E 3, confiar nas promessas de Deus. Esta lição, 12ª lição, tem como tema: Deus é a única solução para curar a sociedade. Temos como texto base o livro 2 Reis, capítulo 2, dos versos 19 a 22. Diz assim a Escritura Sagrada: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: purifiquei esta água.
não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, 19 a 22. A cidade. Como é importante a vida na cidade. Vivemos num tempo que antecede eleições municipais em nossa nação e vemos as pessoas que se lançam ao pleito para governar, para legislar, falando das realidades das cidades. Mas não está nas mãos dos governantes, dos legisladores, a vida da cidade. A vida da cidade está na mão de Deus. Nós queremos o melhor para a nossa cidade. No texto que agora analisamos, nós estamos no contexto de uma cidade antiga. Segundo fontes, a cidade mais antiga do mundo, segundo alguns estudiosos, a cidade de Jericó. Jericó é aquela cidade que foi conquistada por Josué e o povo de Israel na entrada da terra prometida, como temos estudado uma lição atrás. E aquela cidade, ela foi colocada como anátema, ela foi amaldiçoada. O Senhor colocou na boca de Josué a palavra de que seria maldito o homem que reconstruísse aquela cidade destruída pela vontade do Senhor. O homem que reconstruísse aquela cidade. Na fundação, na pedra fundamental, morreria um filho. E quando concluísse a obra, morreria o segundo filho. E séculos à frente, um homem chamado Hiel reconstruiu aquela cidade e se cumpriu aquela palavra. Hiel tinha 2 filhos e quando ele começou a construir, morreu Abirão. E quando ele concluiu a reconstrução da obra, o seu outro filho, Segube, também morreu, cumprindo assim a palavra do profeta. Mas o texto que ora analisamos fala de Eliseu, um dos filhos dos profetas. Eliseu fora discípulo de Elias. Esses homens viveram num tempo muito difícil, em que o reino do norte, o reino de Israel, era governado por um homem ímpio chamado Acabe e sua mulher Jezabel, que perseguiu a todos os profetas do Senhor. E estiveram à beira da extinção. A ponto de, em certo momento, o profeta Elias afirmar, desgostoso diante do Senhor, fugindo da violência do rei e de sua mulher perversa: só eu sobrei como profeta, como servo de Deus. Mas aí o Senhor diz para o profeta Elias: não, 7.000 joelhos não se dobraram ao ídolo, à mentira. E eram esses os filhos dos profetas. Naquela cidade de Jericó, muitos daqueles profetas se estabeleceram. Os filhos dos profetas, como nos diz o livro de 2 Reis. Então, eles se achegam a Eliseu e trazem um problema
muito sério. Lembramos que aquela cidade havia sido amaldiçoada séculos antes. E, por qualquer motivo, aquela maldição ainda estava ali, trazendo os seus efeitos. De uma forma que não podemos explicar, mas estava. Eles dizem para o profeta Eliseu que o lugar era bom. Era uma cidade, uma região boa de se morar. Mas eles tinham um problema básico. A água estava ruim e estava prejudicando a saúde do povo e a saúde da terra, do solo, produzindo morte, produzindo abortos, segundo alguns estudiosos, nas mulheres de Jericó. Nós abrimos um parênteses aqui para dizer que a ausência de Deus é que traz todas as crises. Todas as crises são geradas pela ausência de Deus. E nas Escrituras do Novo Testamento, nós sabemos que essa ausência de Deus, ela é chamada de pecado. O problema daquela cidade, como todas as cidades do mundo, de todas as épocas, se chama pecado. Uma palavra que tem sido abandonada, não aparece na boca das pessoas. Porque é feio falar sobre o pecado. Ninguém se acha pecador, todo mundo se acha bom. Mas a verdade é que, embora aquela cidade tivesse vários servos de Deus morando ali, ela tinha um problema. E esse problema tinha sido causado pela ausência de Deus no passado e mesmo naqueles tempos contemporâneos dos profetas. A presença do reino de Deus, ela retira a crise e traz a cura. E era exatamente o que aquele povo precisava. Aquele povo precisava de cura. Cura da água. Mas não necessariamente da água. Mas cura do espírito das pessoas que moravam naquela cidade. Nós queremos colocar aqui duas palavras importantes dessas palavras introdutórias: autoridade e oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre isso. Que o povo de Deus, ele tem dados por Deus, porque resolveram fazer parte do reino de Deus e entraram no reino de Deus única e exclusivamente pela graça do próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje são tabernáculos, são templos do Espírito de Deus. Carregam em si, os filhos de Deus carregam em si a autoridade vinda do poder de Deus, através do seu Santo Espírito. E todos os dias, em nossas cidades, nós temos também a oportunidade de fazer diferença. O profeta Eliseu, juntamente com todos aqueles homens, eles carregavam esta autoridade e também carregavam esta oportunidade. Então vejamos. A primeira coisa que nós devemos entender é que o povo que tem autoridade também tem a oportunidade. Então, nesta oportunidade que se apresenta nas nossas vidas pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, porque nós não somos capazes de buscar a Deus, mas Deus nos buscou e nos alcançou através de Jesus Cristo. Hoje, enquanto nós temos autoridade e oportunidade, nós devemos buscar a orientação de Deus.
devemos buscar a orientação de Deus. É isto que significa ser profeta. É isto que significa ser rei e sacerdote diante de Deus. O apóstolo Pedro, em sua carta, uma de suas cartas, ele diz no capítulo 2, versos 9, que nós somos profetas, reis e sacerdotes. O apóstolo João, no Apocalipse, no capítulo 1, reafirma isso. Nós somos profetas, reis e sacerdotes. Nós temos aqui um homem liderando todo um corpo de profetas, o profeta Eliseu. Aquele homem tinha autoridade. E ele, juntamente com aqueles outros homens, servos de Deus, tiveram a oportunidade de fazer o bem para aquele povo de Jericó. Homens de Deus. Homens de Deus sempre seguem a direção de Deus. Homens de Deus seguem sempre a direção de Deus e trilham caminhos de esperança. Enquanto o mundo vai na contramão do desespero, do engano, da mentira, da destruição, da morte, o homem de Deus não. O homem de Deus vai na direção de Deus. O homem de Deus vai no caminho de esperança. E, com certeza, de acordo com a vontade de Deus, o próprio nome do profeta, líder dos profetas, tem um significado muito especial. A palavra Eliseu, mais próximo do hebraico, quer dizer Deus é salvação. Nós devemos ser verdade para o mundo. Eliseu foi verdade para o mundo. Eliseu é aquele homem que chegou para o seu mestre Elias, quando Elias era arrebatado para a glória de Deus. Ele pede que Elias pedisse a Deus e que Deus concedesse a eles porção dobrada do espírito de Elias. E isso se revela no fato de que, segundo o livro de Reis, Elias foi usado por Deus para operar 7 milagres. E Eliseu foi utilizado para operar 14 milagres, porção dobrada do Espírito de Deus. Nenhum profeta é melhor que outro. Melhor é Deus que está acima de todos os profetas. Mas nós todos, como profetas, reis e sacerdotes diante de Deus, como igreja de Deus no mundo, somos a resposta de Deus para a humanidade. Porque nós estamos em Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo entre os homens, o tabernáculo de Deus entre os homens, como nos diz Apocalipse 22. A oração pessoal de um homem só, é importante. Agora imagine a oração de todos os homens de Deus. A oração corporativa, todos orando. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos várias pessoas que se importam e procuram o seu líder e diz: nós temos um problema, vamos orar. Oração pessoal e oração corporativa. Aqui podemos aplicar o seguinte: eu devo ter a minha vida pessoal de comunhão com Deus, de devoção, de leitura da palavra, de oração. Mas eu não devo abandonar, não devo me estorvar de ter comunhão com o corpo de Cristo. Quantas pessoas se definem como desigrejados e abandonam a congregação? E abandonam o povo de Deus? Isso é um erro que precisa ser corrigido. Porque se a oração de um justo, como diz Tiago, vale muito em seus efeitos, em seus resultados, imagine todo o povo de Deus reunidos em torno da vontade de Deus, buscando a orientação de Deus. Para este tempo de crises,
tempos de desespero, nós temos esperança. E nós a buscamos em Deus, em oração, em esperança. Em segundo lugar, ou melhor dizendo, ainda complementando o fato de que precisamos buscar a Deus, nós podemos pensar muitas vezes que a situação é muito difícil, mas difícil até que ponto? Podemos dizer, impossível, impossível. Tudo é impossível para nós, seres humanos. Por isso que nós nos envolvemos em tantas crises, e esta agora, da pandemia. Para o homem é impossível, diz o Senhor Jesus, Marcos 10, 27. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E nós devemos buscar a alegria que está no Senhor. A esperança é isto. Neemias 8,10 nos diz que nós não devemos nos entristecer diante das crises, mas devemos buscar a alegria do Senhor. Senhor Jesus nos diz, João capítulo 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No nosso coração pode estar saindo águas amargas, águas envenenadas, mas o Senhor Jesus transforma todas as situações, porque não há nada impossível para Deus. Agora sim, em segundo lugar, este homem que tem a autoridade de vida de Deus e tem a oportunidade para servir a Deus em sua geração, ele não fica dando voltas, ele procura resolver os problemas na origem. Então, o segundo ponto é esse, resolva os problemas na origem. Com certeza a cidade estava abaixo da fonte. Então, vamos olhar na cidade. Não vamos olhar na cidade. O texto nos diz, no verso 21, que eles subiram a colina. E Eliseu pediu que eles trouxessem uma tigela ou um prato de sal. E diz ali, no verso 21, que ele deitou sal naquele manancial. O lugar onde saiu, nascia a água viva, a água escorrendo. Mas aquela água, ali na origem, ela tinha um problema. Ali na origem ela tinha um problema. Nós não sabemos que problema era. Mas a raiz estava ali. Não eram os profetas que sabiam, mas o Senhor revelou aos profetas. E o Senhor leva os seus servos a atacar a raiz do problema, não os efeitos. Os efeitos nos levam ao desespero. Os efeitos nos levam ao desespero. Mas se nós atacarmos a raiz, nós resolvemos todos os efeitos. Nós temos que descobrir qual é a fonte de morte e devemos deitar sal nesta fonte. Por que o sal? O sal tem muito significado nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. E devemos entender isto. É sabido que o sal tem valor alimentício, valor medicinal. E nas Escrituras também ele tem um valor simbólico. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, verso 13, parte A, que nós devemos ser o sal da terra. Ou melhor, ele diz que nós somos o sal da terra. Ele não diz que devemos ser, ele diz que nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Então, existem dois usos para o sal aqui na boca do Senhor Jesus. Um uso que é digno
que vai transformar, que vai mudar a realidade. E um outro uso em que se despreza o sal e que é jogado nos caminhos e é pisado pelos homens. Não dá para aproveitar. Mas aqui na história nós temos um sal que faz diferença. Porque nós estamos falando do sal da aliança de Deus, evocando Levíticos 2, lá no Antigo Testamento. Porque existia um uso simbólico do sal quando todas as ofertas eram apresentadas pelo povo de Israel na antiga aliança. E então Moisés diz para aqueles homens do seu tempo que eles deveriam oferecer todas as ofertas acompanhadas de sal. Então nós devemos atacar a raiz do problema, porque nós somos o sal. Veja só, o sal somos nós. Somos o sal da aliança de Deus. Nós apresentamos as nossas ofertas, mas não só as nossas ofertas. Nós apresentamos o nosso próprio ser. Imagine que você seja uma pessoa que oferte para missões ou que doe algumas coisas para pessoas necessitadas, ou empenhe sua vida em realizar outras coisas para Deus e sua igreja. Mas você faz isso por aparência ou para comprar a bênção de Deus. Não é assim que funciona. Antes da oferta que nós oferecemos a Deus, nós oferecemos nosso próprio ser. Nós fazemos aliança com Deus. Nós nos tornamos participantes do reino de Deus. Nós somos aceitos no reino de Deus. Nós temos aliança. Nós fazemos diferença aonde nós estamos para resolver os problemas na sua origem, que é o pecado. Como quem arranca uma planta daninha pela raiz. Então o profeta diz para aquele povo: assim diz o Senhor. No terceiro ponto nós vamos analisar. Nós devemos confiar no poder da palavra do Senhor. O profeta diz assim: assim diz o Senhor, não o profeta, mas o profeta diz: assim diz o Senhor, palavra do Senhor. Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. 2 Reis 2, 21b. A presença de Deus através de mim e de você, ela vai fazer diferença na vida das pessoas. A palavra de Deus, não a minha palavra. Nós temos muitas pessoas se identificando como profetas, como até mesmo apóstolos nos nossos tempos, e eles trazem um monte de palavras. São muitos líderes religiosos, muitos xamãs, muitos feiticeiros, muitos pastores, muitos padres, muitos líderes religiosos do mundo, muitos profetas, que são falsos profetas. Eis a diferença do falso profeta para aquele verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não traz a sua palavra, ele traz a palavra de Deus. Por isso que o profeta Eliseu diz: assim diz o Senhor, porque realmente o Senhor tinha dito para ele: purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. O homem de Deus, ele tem uma identidade, e é uma identidade com Cristo, uma semelhança com Cristo, uma personalidade transformada à semelhança de Jesus Cristo, a identidade cristã, o testemunho cristão daquilo que Deus pode realizar e realiza na vida das pessoas.
Nós somos agentes transformadores da realidade. Josué 23,14 nos diz que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Nós estamos aqui falando das palavras do Senhor, das promessas que o Senhor fez. Todas se cumpriram naquele tempo. Nenhuma delas falhou. Josué 23,14. Então, nós temos todas essas promessas e elas se cumprirão na vida do povo de Deus. Confie no poder da palavra de Deus. Isaías 61, do verso 1 a 3 diz que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quantos estão cativos do medo neste tempo difícil? Nos enviou para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Quanto consolo esta terra precisa, nós seremos aqueles que levaremos consolo às pessoas. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quanta depressão, quanta tristeza neste mundo. E diz a palavra, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação de sua glória. Isaías 61, 1 a 3. Vamos concluindo aqui este estudo com alguns apontamentos daquilo que deve ser realidade para aquele que tem a autoridade de Deus e a oportunidade de servir a Deus e às pessoas do mundo. Proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Somos o sal da terra. Precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Somos o sal da terra. Busquemos a orientação de Deus. Resolvamos os problemas na origem e confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona. Ela funciona porque é viva e eficaz. A última nota é esta: que tenhamos autoridade ao ponto de poder dizer: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, como nos disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.